Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Esse texto é a base do que nós vamos discutir aqui um pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho essa manhã. Mas esse mês de maio, nós falamos de hoje, dia 22, aniversário de 82 anos da cidade de Fernandópolis, mas no mês de maio se celebra outra data que foi muito marcante no nosso país. Dia 13 de maio de 1888, ou seja, há 133 anos atrás, nesse mesmo mês de maio, dia 13, foi promulgada a chamada Lei Áurea, com a assinatura da então monarca da época, Princesa Isabel. Então, esse mês de maio deste ano, nós comemoramos 133 anos de abolição de escravatura no país. E é interessante que eu li algumas literaturas, alguns textos de autores, ontem à noite ainda, quando pensava no que falar com você que me vê hoje, e eu li alguns autores que escreveram na década de 60, ali em 1960, li o relatório do IBGE de 2019, né, 2020 não houve, pela pandemia não houve o censo pelo IBGE, li algumas coisas do começo ali dos anos 90, e todas as coisas são um pouco parecidas no que diz respeito à escravidão. E a abolição da escravidão, e quais as consequências disso, e como foi feita essa abolição para o nosso país e para as pessoas que sofriam ali, no caso, os escravos naquele momento eram as pessoas de raça negra. E é interessante que quando a gente vai ler um pouco sobre a história, esse dia, e aí a história nos conta que foi um dia muito comemorado. O país, através de algumas pessoas, já vinham com algumas propostas de abolição da escravatura, e essas propostas não aconteciam até que essa proposta, dia 3 de maio de 1888, funcionou. Então, as pessoas foram libertas daquela escravidão que viviam, trabalhavam com o regime de escravidão, elas eram coisas, não eram pessoas, que pertenciam a seus donos e eram submetidas a todo tipo de pressão e opressão para exercer um trabalho forçado, muitas vezes além das suas próprias condições. Então, por isso essa data foi tão comemorada. E as pessoas comemoraram, e as pessoas saíram das suas fazendas, onde tinham ali seus donos. As pessoas foram buscar reencontrar famílias. Haviam muitas pessoas de origem africana que, ao chegar no Brasil, foram cada um para um canto desse país e não viam mais os seus familiares, não sabiam se estavam vivos. E as pessoas saíram, algumas pessoas saíram ali do campo, e então elas foram até as cidades, e foi uma festa. E é interessante que, quando eu falei para vocês que eu li vários autores que comentam sobre essa época de abolição da escravidão, todos eles têm o mesmo conceito de que, embora o passo da liberdade foi um passo muito importante, o fim da escravidão no país, oficialmente, houve consequências, porque as pessoas não estavam preparadas para esse novo regime de vida, para esse novo meio de vida que é o meio da liberdade. As pessoas não estavam preparadas. E então, aquele primeiro momento que teve um sentimento ali de leveza, de realmente estar livre, foi um primeiro momento. E depois as coisas, elas passaram a ficar difíceis,
Porque afinal, agora é um novo meio de vida. Agora não é mais escravo, agora você é livre. Então vá viver livre. Viver livre significa lutar por aquilo que você quer. Viver livre significa fazer aquilo que você quer. E as coisas se complicaram, porque essa data de 13 de maio aí, de 1888, é um ano e meio depois, nem um ano e meio depois, a monarquia se extinguiu, veio a república, e com a república veio muitos navios de imigrantes europeus e de outros lugares para esse país. Então, essa mão de obra escrava, que não era mais escrava, ela ganhou uma concorrência. Então, era uma coisa que as pessoas escravas não estavam acostumadas, com a concorrência para o trabalho. Então, houve dificuldade, uma dificuldade que nós sofremos consequências dela até hoje. Então, o passo para libertar os escravos foi muito importante. Porém, havia um segundo passo, que era ensiná-los a viver de maneira livre, treiná-los para viver de maneira livre, dar ferramentas para que eles pudessem viver de maneira livre. E isso não foi feito. Então, eu li um autor da década de 60 que diz que foi um absurdo a maneira como a abolição da escravatura foi feita nesse país. Em outros eu tenho certeza que também. Então, e por que eu estou contando essa história? Porque nós precisamos entender que o conceito de liberdade é um pouco diferente daquilo que pensamos. Pode ser um pouco diferente daquilo que pensamos. E quando nós pegamos esse exemplo que eu dei da liberdade dos escravos nesse país, que eu disse que deram a liberdade, mas não ensinaram a viver, e as pessoas tiveram que aprender sozinhas, e sofreram por isso. É porque só é livre quem aprende a viver em liberdade. Não é livre quem pensa estar em liberdade. Não é livre quem pensa ser livre. É livre quem aprende a viver em liberdade. Porque na escravidão, falando ainda das pessoas, da história do nosso país, na escravidão não há necessidade, não há possibilidade de escolha, mas também não há necessidade de escolha. Na escravidão, alguém direciona a sua vida. Na escravidão há um destino certo, há um caminho certo, não há opções, não há possibilidades, não há concorrência. Claro, na escravidão há prisão, na escravidão há sofrimento, na escravidão há situações desumanas. Mas na maneira de viver, a escravidão, por mais cruel que seja, por mais prisão que signifique escravidão, é uma coisa que inibe de necessidade de escolher, necessidade de decidir, necessidade de direcionar, necessidade de se preocupar com coisas além da vida. E quando nós falamos em liberdade, nós falamos da coisa totalmente distinta. A liberdade, existe uma análise da condição. Os escravos não podiam, eles até poderiam pensar nas suas condições, que eram ruins, mas analisar as suas condições, não. Verificar se era confortável ou não, não tinha essa possibilidade. É claro que era desconfortável, mas não tinha possibilidade de pensar sobre isso. Na liberdade, sim. Na liberdade eu vejo. Eu sou livre para pensar, eu sou livre para analisar se a situação que eu me encontro é confortável ou não é. Na liberdade eu tenho opções de escolha. Não é um caminho só. São apresentados a mim vários caminhos. E, portanto, eu tenho essa liberdade de escolha. Na escravidão eu não tenho. Na liberdade eu tenho o dever de decidir sobre a minha vida e sobre as coisas que estão ao meu redor. Na escravidão eu não tenho a necessidade, muito menos o dever de decidir. Na liberdade eu tenho. Portanto, liberdade é algo mais complexo do que as pessoas escravas pensam. E aí, diante disso, talvez você possa pensar aí, então, será que é melhor ser livre ou ser escravo? Porque ser livre
me coloca numa situação que eu tenho que escolher, ser livre me coloca numa situação que eu tenho que decidir, ser livre me coloca numa situação que eu tenho que criticar, que eu tenho que pensar. Ser escravo, não. É melhor ser livre ou ser escravo? E é claro que a resposta que eu vou te dar é a mais óbvia. É claro que é melhor ser livre. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Nós fomos feitos para ser livres. A condição pecaminosa e maldosa do homem, a falta de amor, fez com que o país sofresse, o mundo sofresse, como sofre até hoje de maneira clandestina, e que nós vemos por aí condições sobre-humanas, condições de escravidão. Então, portanto, é claro que é melhor ser livre do que ser escravo. Não é essa a questão. A questão que eu trago hoje para que você reflita é que nós precisamos aprender a viver em liberdade. Aprender a ser livre. E eu tenho ouvido, como você ouve também, muitos conceitos sobre liberdade. Esses conceitos começam a vir mais forte com adolescentes na adolescência mesmo. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre para mandar na minha vida. Eu quero ser livre para eu fazer o que eu quiser. Eu quero ser livre para ir onde eu quero. Eu quero ser livre para decidir do jeito que eu quero e não alguém decidir para mim. Então nós começamos aí, desde a juventude, ter um conceito de que liberdade é isso. De que liberdade é fazer o que quer, como quer, quando quer, porque quer. E nós crescemos com esse conceito de liberdade. E aí, quando nos colocamos nessa situação livre, nós não conseguimos lidar com essa abrangência tão grande. Liberdade é ser livre, é claro que isso é óbvio. Mas escute o que eu vou te dizer, não existe liberdade sem que não tenha parâmetros. Liberdade não é algo infinito sem limites. Liberdade não é ausência de parâmetros, ausência de limites. Liberdade é ser livre para pensar, para medir e para decidir. Todos nós que pensamos que liberdade não tem limites, liberdades é uma fase em que a leveza ela reina, porque agora eu sou livre, agora eu posso fazer o que quer. Nós voltamos à condição de escravo, porém de maneira diferente. Nós precisamos entender que a liberdade ela nos coloca numa nova fase. Quando os escravos nesse país eles viviam ali nesse regime de escravidão, eles viviam de um jeito. E aí eles se tornaram livres, portanto agora a oportunidade de viver diferente foi colocada a eles, numa condição diferente. Mas primeiro nós precisamos analisar que liberdade é a consciência da natureza escrava. Quem não reconhece que é escravo não anseia liberdade, é a primeira coisa que precisamos pensar. Liberdade é a consciência de uma natureza escrava. Por natureza somos escravos e não livres como pensamos. Por natureza somos escravos do nosso jeito. Por natureza somos escravos do pecado. Por natureza somos escravos de situações. Por natureza somos escravos de maneiras de viver que nos foram colocadas. Por natureza somos escravos de situações das quais muitas vezes nem foi culpa nossa que acontecesse. Por natureza somos escravos. Portanto, quando temos a consciência de que somos escravos, então nós buscamos a liberdade. E aí nós entendemos que a liberdade é viver totalmente diferente, mas com condições de viver dessa maneira diferente. Entender o que é viver dessa maneira diferente. Entender quais os parâmetros da liberdade que nos cerca. Quais são os limites dessa liberdade. Quais são as mudanças que a liberdade me traz. Quais são os benefícios dessa liberdade. O quanto essa liberdade tem me trazido paz e trazido paz às pessoas que me cercam.
Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é uma coisa solta. Não simplesmente como foi feito com os escravos nesse país. Uma coisa que... Agora você é livre, sai. Olha o tamanho do Brasil, né, em 1888. Era o mesmo tamanho que temos hoje. Você é livre, agora sai. Mas sai como? Sai para fazer o quê? Sai que jeito? Esse foi o grande problema da escravidão nesse país, que trouxe consequências até hoje, 133 anos depois. Nós discutimos ainda as consequências sociais, econômicas, culturais, que a escravidão e o processo, como foi feito, de liberdade dos escravos, trouxe ao nosso país. Nós pensamos nisso até hoje. Portanto, hoje eu te convido para entender o conceito de liberdade, para que você, na sua vida, realmente seja livre. E o texto que eu li em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, começa dizendo que foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Parece uma coisa meio igual. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que isso significa? Significa que Cristo não nos libertou para a escravidão. E parece uma coisa complexa de entender, mas você vai ver que não é. Cristo nos libertou para a liberdade. Foi para a liberdade que ele nos libertou. E quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo estava ali alertando aquelas pessoas sobre o sacrifício de Jesus, o suficiente sacrifício de Jesus e o Evangelho para alcançarmos a salvação, onde ali haviam falsos mestres e pessoas que falavam sobre circuncisão e outras coisas que deveríamos ser ou fazer para alcançar a salvação em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas estavam tentando voltar à escravidão. A graça já não era suficiente, precisava algo mais, e esse algo mais me escravizava a algumas coisas para alcançar a Cristo. E aí Paulo vem e diz, não foi para isso não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E isso Paulo fala aos Gálatas, mas se pegarmos esse texto para a nossa época hoje, para a nossa vida hoje, nós temos aí uma reflexão sobre a liberdade. Porque a liberdade que liberta, se existe a liberdade que liberta, como Paulo fala aos Gálatas, existe a liberdade que escraviza. E esse é um problema grande que temos hoje, entre nós, conosco, com você, muitas vezes comigo. Liberdade que escraviza. E é isso que nós vamos entender agora. Existe uma liberdade que liberta, existe uma liberdade que escraviza. O conceito de liberdade precisa ser muito entendido, porque pensamos muitas vezes que somos livres, mas somos escravos. Liberdade que liberta, liberdade que escraviza. Liberdade que escraviza, como é isso? Liberdade que liberta. E aí, quando abrimos a Bíblia em Josué, no capítulo 24, então, ele reúne ali as pessoas e ele faz um resumo sobre a aliança que Deus tinha com o seu povo, sobre a aliança que Deus constituiu com o seu povo, sobre as coisas que Deus fez a esse povo, sobre a libertação, sobre a liberdade que Deus deu a esse povo. E aí o verso 15 traz um texto que é muito conhecido, mas que eu quero refletir agora com você. No verso 15 do capítulo 24, Josué então fala assim para aquelas pessoas: olha, eu vou dizer a vocês, porém se lhes parecem mal servir ao Senhor, se está mal para vocês servir a Deus, então vocês escolhem, pode escolher a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir aos deuses que serviram os vossos pais, vocês podem.
Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, que eram um povo ali daquela terra que eles estavam, pode. Mas eu vou definir uma coisa a vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Você é livre. Condição de pessoa livre. Pode escolher. Pode escolher. Quer servir ao Senhor? Não me parece bem servir a Deus. Não parece bem. Então escolhe. Pode escolher a quem você vai servir. Mas eu já escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, esse texto traz algumas condições que precisamos entender para vivermos livres. A primeira delas é essa condição de crítica ao estado que vivemos. Então o texto começa dizendo assim: porém, se lhes parecem mal servir ao Senhor. Isso é condição de desconforto. Quem é escravo, a princípio, não tem essa condição de desconforto. Não se sente desconfortável. E nós muitas vezes nos sentimos desconfortáveis em situações. Em situações que às vezes não vemos o agir de Deus por nossa escolha, em situações que nos parecem mais confortáveis do que entregar a vida a Deus, do que viver segundo Deus nos pede. Isso é liberdade. É um conceito de liberdade. A condição de se sentir desconfortável na situação. Então, se você se sente desconfortável, talvez você se sinta desconfortável em alguma situação. Então, te parece mal servir ao Senhor? É uma situação de desconforto? Então, escolhei hoje a quem servais. É o que ele diz. Liberdade de escolha. Olha o que a liberdade traz. Se você sente desconfortável em alguma situação e por isso você é livre para escolher outra. Se lhe parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Liberdade de escolha. Essa condição de desconforto está fazendo com que nós, muitas vezes, do que as pessoas muitas vezes estão escolhendo ser livres, mas, porém, escravas. As pessoas estão escolhendo a liberdade que escraviza. Porque os escravos da nossa condição, ser escravo da nossa condição é uma coisa muito forte nos nossos dias. Às vezes não somos escravos de pessoas, mas somos escravos das nossas condições, escravos do nosso modo de viver, escravos das nossas emoções, escravos dos nossos medos, escravos dos nossos pecados. Essa é a condição, porque muitas vezes, por pior que pareça a situação, nós acabamos nos sentindo confortáveis com ela. E situações que vamos vivendo, que nos afastam de Deus, que nos deixam mais longe de Deus, nós acabamos nos sentindo mais confortável com ela. Então, nos tornamos livres para escolher situações que nos escravizam sem perceber. 2 Pedro 2,19, Pedro vai dizer assim: o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem nos dominado? Qual a condição que nos tem deixado confortável onde estamos? O homem é escravo daquilo que o domina. Qual a condição que tem nos feito escravo? Nosso modo de viver, seja ele melhor que pareça, seja ele socialmente mais aceitável do que pareça, ou seja ele tão ruim a ponto de usarmos como muleta, como bengala, para não termos a condição, a coragem de mudar. O modo de viver é uma coisa que tem nos escravizado demais. O modo de viver tem nos dominado muito. E o modo de viver muitas vezes tem nos afastado de Deus. Emoções, sentimentos, situações. Quantas pessoas são escravos das suas emoções, dos seus sentimentos? O homem é escravo daquilo que o domina. Nós nos sentimos livres, mas somos verdadeiros escravos das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas incertezas, daquilo que decidimos por condição de conforto não mudar. Escravo do pecado que nos afasta cada vez mais de Deus. Pela nossa própria condição, por esquecermos desse Deus que acolhe, desse Deus que perdoa, nós então acabamos por decidir
ser livres, porém de maneira escrava. Então a condição, muitas vezes, sem perceber, nos parece mal servir ao Senhor pela situação. E aí nós temos a liberdade de escolha. O texto continua dizendo, olha, se lhe parece mal, escolha. Quem vocês querem servir? Quais deuses você quer servir? E aí, essa liberdade de escolha, pela qual as pessoas lutam tanto hoje, pela qual as pessoas buscam tanto hoje, tem deixado as pessoas todas confusas. Tem bagunçado a mente de muita gente. Porque nós somos indecisos. A indecisão tem prejudicado muita gente. Não saber o que quer, não saber qual caminho seguir, tem bagunçado a cabeça de muita gente. Mas Josué diz, vocês são livres. Você tem a liberdade de escolha. A qual Deus você quer servir? Mas, preste atenção. Liberdade de escolha é uma coisa mais simples do que parece. Mas requer algumas coisas. É fácil escolher, desde que eu tenha total conhecimento das opções que eu tenho. Então, primeiro, se não acordarmos para a nossa própria condição, se não nos sentirmos desconfortáveis na condição que estamos, na condição boa ou de sofrimento que estamos, na condição que passamos, se não nos sentirmos desconfortáveis, então entendermos qual é essa situação e buscar entender qual é a base das reais opções que temos. Se não fizermos isso, realmente a escolha fica difícil. É claro que é melhor servir a Deus do que a falsos deuses. Isso é óbvio, parece. Mas muitas vezes não é tão simples assim aqui e aqui. Muitas vezes não é tão simples porque nós não temos o real conhecimento e as opções ficam difíceis. Portanto, só existe liberdade real de escolha. Isso só é real quando existe conhecimento conhecimento real das opções. Então, quando Josué escreve a qual Deus vocês querem seguir, quer seguir os deuses, os falsos deuses, ou querem seguir o Deus verdadeiro? Qual o conhecimento que você tem sobre o Deus verdadeiro? Qual o real conhecimento que você tem sobre os falsos deuses? Josué ali deu conhecimento a eles antes. Josué reafirmou a aliança, mostrou que o Deus verdadeiro faz uma aliança real com aquele que o serve. Deu a eles opções para que eles escolhessem bem. Portanto, nós precisamos ter cuidado. Colossenses 2, no verso 8, a Bíblia fala, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não a Cristo. Olha o que o texto diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize pela sua liberdade de escolha, através de filosofias vãs, de falsa base, de coisas que não te levam a nada, de coisas que não vão te sustentar. Cuidado! De coisas que não são de Cristo, o texto fala. É a sua liberdade de escolha, porém ela tem parâmetros, ela tem limite para que ela seja real. E para que ela seja real, ela tem que ser firmada em coisas reais. A liberdade de escolha só é real quando há real conhecimento das opções. Portanto, tenham cuidado, como diz o texto de Colossenses, para que não sejam escravos de uma outra liberdade. A liberdade não escraviza. O texto de hoje nos diz, Cristo nos liberta para sermos livres. Portanto, não estamos percebendo isso muitas vezes. Você não percebe isso muitas vezes. Você busca uma liberdade, você acha que é livre, porém você é escravo. Sente um vazio, nada preenche, nada soluciona.
Essa liberdade é falsa, essa liberdade tem te escravizado em um aprisionamento emocional, em um aprisionamento de necessidades constantes que nunca são saciadas, em um aprisionamento de situações mundanas, em um aprisionamento de falsas filosofias, que às vezes te faz uma pessoa culta, às vezes te faz uma pessoa sábia para as outras pessoas, mas não te completa. Nós precisamos da liberdade que liberta, e a liberdade que liberta tem a ver com entender as opções. Você sabe quais as reais opções? Você entende as suas opções? E aí o texto de Josué termina com Josué afirmando: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. O que os escravos não tinham nesse país era poder de decisão. Quando foram livres, agora eles tinham. E nós temos. É a liberdade que temos. Um poder de decisão. E decisão sempre é acompanhada por comportamento. Ou não é decisão? Quando eu decido algo, obviamente eu faço algo. Ou não é decisão. Não se torna decisão. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Decisão ali. Então, Josué se sentia em uma situação desconfortável sem Deus. Ele teve liberdade de escolha. Liberdade de escolher. Ele analisou as opções que tinha e decidiu por servir ao Senhor. E quando decido por servir ao Senhor, exige de mim um comportamento que é aquele de pessoas que servem a Deus. O meu comportamento não é igual. Essa é a liberdade que liberta. A decisão de servir ao Senhor. Essa decisão parece simples e óbvia, mas não é. Porque a decisão de servir ao Senhor significa se livrar das coisas que aprisionam e escravizam. Ter a coragem de dar um passo a sair daquilo, a mudar o modo de viver, a não deixar as emoções dominarem mais, a não deixar os medos dominar mais, a ter a coragem de se sentir, de buscar se comportar de maneira diferente. Essa é a verdadeira decisão. Decisões, e aí vem o grande problema. A maioria das decisões que tomamos é baseada nas nossas emoções. E decisão baseada em emoção é decisões que são baseadas no momento em que vivemos. E o momento que vivemos geralmente não é parâmetro, porque os momentos mudam. Decisões baseadas em momentos são decisões flutuantes, decisões que podem mudar, porque os momentos mudam para pior, para muito pior ou para melhor. Portanto, as emoções, o desejo prejudica. Na psicologia nós entendemos que o desejo ele prejudica fortemente o senso crítico, que leva a tomar decisões. O desejo interfere na consciência e, consequentemente, nos sentimentos. O desejo cega. A vontade cega. Não importa os conceitos, não importa as situações, não importa a maneira que vivemos. O desejo cega. O desejo interfere naquilo que temos como princípios e preceitos. O desejo faz com que decisões que tomamos ontem se tornem nada hoje. Decisões baseadas nas emoções é o que temos feito muitas vezes. Por isso que as decisões muitas vezes não dão certo. E Josué toma uma decisão baseada no consciente, baseada no conhecimento, baseada nas opções que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Esse era o conceito que Josué tinha. E nós não, estamos tomando as nossas decisões de maneira diferente. Baseado em que você tem tomado as suas decisões? Baseado em que você tem tomado as decisões e não se comportado? Ou seja, tomado decisões e essas decisões não ter mudado nada a sua vida. Com certeza é baseada nas suas emoções, nas suas vontades. E isso é muito momentâneo, isso não te dá ânimo, não te dá coragem, não te dá força para prosseguir. Ou seja, apesar de você ter liberdade para decidir, você ainda continua escravo das suas decisões.
Será que, depois disso tudo que eu falei, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Será que você é livre? Será que você realmente é livre? Será que você e eu, será que você vive a liberdade que liberta ou você vive a liberdade que escraviza? Porque temos vivido a liberdade que escraviza. Muito. Temos vivido uma falsa liberdade. Escrava de prazeres imediatos. Escravas de doenças físicas ou emocionais. Escrava de sonhos e desejos. Escrava de coisas socialmente aceitas. Escrava de situações que passamos. Situações que nos encontramos. E mesmo assim dizemos que somos livres. Não somos, somos escravos. Mas Cristo vem propor na sua palavra uma liberdade que liberta. E Romanos, no capítulo 8, do verso 1 e 2, Paulo vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais escravidão nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Olha as opções. Há uma situação desconfortável, que era o pecado que por consequência trazia a morte, a lei do pecado. Portanto, Cristo apresenta uma liberdade que é a lei do Espírito da vida. E eu decido por essa lei. E aí não há mais condenação, não há mais escravidão. A liberdade que Cristo nos trouxe para que fôssemos libertos. E o mundo tem te mostrado, as situações, a sociedade, as coisas têm te mostrado uma liberdade que é falsa, você continua escravo. E a escravidão vem definhando você aos poucos. A escravidão vem te matando aos poucos. A escravidão te acorrenta cada vez mais. A escravidão faz com que você sofra cada vez mais, dando sensações de pequenos momentos de prazer, sensações de necessidade de continuar nessa escravidão. E Cristo vem nos falar que há uma situação diferente, onde nenhuma condenação há, onde nenhuma escravidão há, a liberdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei da vida te liberta da lei do pecado. Essa é a liberdade que liberta. Portanto, para encerrar essa nossa reflexão dessa manhã, eu te pergunto de novo: será que você é livre? Eu quero que você pense sobre isso. Será que existe em você uma falsa sensação de liberdade? Será que você está sendo escravo de si mesmo ou de situações? Hoje, não existe princesa Isabel mais. Hoje existe o Cristo morto, ressuscitado, e dispõe a nós graça e salvação, libertação. Liberdade que há em Cristo. Portanto, eu te convido agora a pensar sobre sua vida. Pensar sobre as coisas que estão te escravizando. Suas emoções, seu jeito de ser, seu jeito de viver, seus compromissos, as pessoas que você não consegue sair delas, os preceitos divinos que você tenta e não consegue seguir, portanto, acha que é melhor viver diferente. Os seus sonhos que muitas vezes você não tem colocado Deus porque são sonhos que você considera exclusivos seus. Coisas que têm te escravizado. Eu quero que você reflita sobre isso agora e faça uma oração. Faça uma oração com você na sua reflexão, pedindo: Senhor, eu quero liberdade hoje. Eu quero a liberdade que vem de Cristo Jesus. Eu quero decidir, como Josué decidiu: eu servirei ao Senhor. Decida por Cristo. Saia dessa escravidão. Decida por Jesus. Queira Jesus na sua vida. Deixe Ele entrar.
no seu coração, as coisas vão mudar. Saia desse momento de escravidão. Saia dessa vida de talvez 20, 30, 40 anos de escravidão. Mude. Aceite a Cristo. Liberte-se dessa escravidão. Liberte-se. Tenha a liberdade que liberta. Sabe o que significa isso? Tenha a liberdade que salva. Tenha a liberdade que te dá uma nova maneira de viver e te dá a salvação eterna. Seja livre. Não seja escravo de uma própria liberdade que criaram para você ou que você mesmo criou. Reflita hoje e muda hoje. Mude hoje. Seja livre. Porque Cristo nos libertou. Porque para a liberdade, não para a escravidão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, viva essa liberdade. Usufrua dessa liberdade e não seja escravo novamente de mais nada. Que Deus te abençoe, que a liberdade possa chegar na sua vida, na sua casa, aí, no seu lar, na sua família. A liberdade que liberta é o que Cristo tem para você essa manhã. Suplique essa liberdade. Cristo chegará com a chave que abre todas as correntes que te prendem, na tua vida ou em qualquer situação. Seja livre, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu tenho um Deus que nunca vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, pois na pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que nunca vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Muito bem, nós vamos à oração neste momento. E além do propósito para o qual eu disse aqui, nós vamos orar também pelos pedidos de oração que foi nos colocado enquanto falávamos aqui. Nós vamos orar pela Ludmila. A Ludmila é sobrinha do irmão Gilberto Panto, diaconisa Iaci. Ludmila sofreu um acidente grave, está na UTI, ali no estado de Goiás. E a família pede que oremos por ela, vamos orar. Diaconisa Lloyd nos lembra do diácono Nilson. Sua esposa, o diácono Nilson, ali passando pelo Covid. Nós continuaremos orando pela total recuperação do diácono Nilson. Diácono Amarildo também. Diácono Amarildo está numa situação também delicada relacionada ao Covid. A família tem nos proposto a orar com eles todos os dias às 21 horas. Eles estão orando, a família, a Igreja Adventista da Promessa, e nós também aqui, você que conhece ou que não conhece o diácono Amarildo, orar por ele, para que Deus restabeleça a saúde. Ore, coloque nas suas orações, ou às 21 horas também, se puder, entre nesse propósito com a família. Vamos orar, continuar orando pela Letícia. Letícia é uma amiga da minha irmã, mora com ela em São Paulo, também uma situação complicada pelo Covid. O irmão Fábio pede para orar pelo seu primo, Ocimar. Nós estaremos também orando pelo Ocimar. A irmã Pérola Lima lembra de alguns amigos que estão com Covid e pede oração. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós temos a informação, não só aqui na nossa cidade, mas em todos os lugares, que esses últimos 10 dias os hospitais voltaram a ter um fluxo maior de pessoas com Covid. E cabe a nós orar, pedir a misericórdia de Deus para todas essas pessoas e para nós, para a nossa nação, para as pessoas. Então vamos orar, pedindo e clamando ao Senhor por esses pedidos. Você faz parte da nossa comunidade, está no nosso grupo. Lá tem uma lista também grande de pessoas que necessitam de uma bênção especial de Deus. Nós estaremos orando por essas pessoas. Vamos orar. Ore comigo aí de onde você está. Peça a Deus por esses pedidos, por outros que você conhece, pela sua vida e pela nossa igreja. Ore comigo. Senhor, meu Deus, Pai, como é bom falar da Tua Palavra. Como é confortante falar da Tua Palavra. Como é gostoso saber dos Teus propósitos para a vida daqueles que os servem. Senhor, a vida não tem sido fácil. A vida, Senhor, tem sido muito difícil. As coisas têm sido difíceis para a maioria, se não a todas as pessoas. Senhor, mas quando nos debruçamos na Sua Palavra, nós entendemos que há liberdade, apesar dos dias difíceis. Nós entendemos que há libertação para situações que aprisionam, que oprimem. Nós entendemos que há cura para os enfermos. Nós entendemos que há nova vida para aqueles que sofrem. Pai, isso conforta muito, isso conforta demais. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por se preocupar conosco, Senhor, obrigado por pensar em nós, Deus. Senhor,
confiados nesse poder tão grande que o Senhor tem. Nós clamamos por misericórdia, suplicamos por misericórdia na vida das pessoas que precisam. Senhor, quantas pessoas sofrendo por Covid, Pai? Essa doença que chegou até nós e tem devastado famílias, tem devastado cidades, amigos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, atua, Senhor meu Deus, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas. Tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia, Senhor, do mundo. Pai, cura. Senhor, as pessoas a qual conhecemos e aqui foram colocados seus pedidos. Diácono Nilson, Diácono Amarildo, a Letícia, Senhor, e tantas outras pessoas, o Osimar. Senhor, visita cada uma dessas pessoas, faça uma obra milagrosa, Senhor, e cura essas pessoas. A Ludmila, Senhor, que passou por esse acidente, Pai, necessita muito de uma intervenção divina. Visita aquele hospital, Senhor, e atua na vida dela. Pai, tantos outros pedidos, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas que necessitam do Teu poder e que creem que só o Teu poder é capaz de curar, é capaz de libertar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, cura, liberta, transforma a vida das pessoas, sempre para a honra e glória do Teu nome, Senhor meu Deus. Senhor, a palavra que ouvimos hoje, Deus, se há algo em nós que nos escraviza, se há algo em nós que impede de vivermos essa liberdade tão completa e perfeita que é, a liberdade que nos liberta verdadeiramente, a liberdade que o Evangelho de Cristo nos proporciona. Senhor, nós declaramos mudança na nossa vida no poder do nome de Jesus. Nós suplicamos para que as correntes sejam quebradas e que o poder de Deus atue na nossa vida e que a transformação diária na nossa vida seja constante, sempre para alcançarmos a salvação, para vivermos a paz que excede todo o entendimento, para vivermos o melhor que o Senhor tem para aqueles que o servem. Senhor, abençoe a cada pessoa que me ouviu, abençoe a cada pessoa que participou, abençoe a cada pessoa que precisa, Senhor, abençoe a nós, abençoe a Tua igreja e os propósitos dela. Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Sê conosco sempre, tenha misericórdia de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final desse encontro e você acabou de ver um vídeo que vai estar nos nossos canais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram da igreja, sobre o nosso culto de amanhã. Hoje falamos do mês de maio, comemoramos o aniversário da cidade de Fernandópolis. Mês de maio comemoramos a abolição da escravatura no país, e o mês de maio também é considerado o mês das famílias. E amanhã teremos um culto todo especial aqui nos nossos canais, no Facebook e no YouTube, sobre as famílias, sobre o mês das famílias, liderado pelas mulheres, e tem sido cultos muito bons mesmo, criativos, todos eles, todo mês que as mulheres têm liderado esse dia de domingo, e amanhã vai ser todo especial. Primeiro, por esse culto diferente,
E segundo, porque teremos participação especial amanhã. Participará conosco o nosso querido pastor Edmilson Mendes e a sua filha, Mariana Mendes, pessoas queridíssimas nossas e que sempre que tem se disponibilizado a falar conosco, Deus tem usado e temos aprendido muito através da vida do pastor Edmilson e da sua família. E amanhã ele estará conosco aqui, trazendo a palavra juntamente com uma participação da sua filha, e teremos aí as mulheres no comando do culto. Portanto, você, nosso convidado, para amanhã às 19h30, estará aí ligado na sua TV, no seu celular, para participar conosco. Se você é membro da nossa comunidade, espalhe esse vídeo que você acabou de ver, convide pessoas, eu tenho certeza que será muito bom. Por fim, na quarta-feira, nós fizemos aí o nosso vídeo promocional no começo do culto, para você que perdeu. As quartas-feiras do mês de maio tem sido muito especial. O pastor Eliseu tem direcionado uma série de mensagens com o tema Condição do Homem Após a Morte. E eu, particularmente, não tenho perdido nenhuma, porque tem ensinado muito essas mensagens. E quarta-feira agora é a última da série, a Condição do Homem Após a Morte. Se você perdeu as 3 anteriores, procure aí no nosso canal Adventista Boa Semente, oficial no YouTube aí, que tem as mensagens, as 3 mensagens da série. Assista, é muito bom, o conhecimento tem sido fantástico. Quarta-feira, o pastor Eliseu vai estar aqui novamente às 20 horas, fazendo o encerramento aí da série de mensagens nas quartas-feiras do mês de maio, a condição do homem após a morte. Muito bem? E então, esperamos você aqui amanhã às 19h30, neste mesmo canal, quarta-feira às 20 horas, e no próximo sábado, às 10 da manhã, teremos mais um culto de adoração, mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Obrigado por ter participado conosco, obrigado pela sua audiência, obrigado por adorar a Deus conosco. E eu encerro esse culto rogando uma bênção de Deus para a sua vida, e eu quero dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, um bom sábado e até amanhã.